Olá, meu nome é Florisa, sou graduada e mestranda em História pela UFOP. Venho aqui apresentar minha pesquisa de mestrado para o Encontro dos Saberes. Minha pesquisa intitula-se por A Oposição à Política de Cotas Raciais no Ensino Superior por Historiadores e Historiadoras no Brasil. Meu recorte temporal vai de 2006 a 2016. Sou bolsista CAPES e orientanda do professor Valdeir Lopes de Araújo, membro docente do DI, Departamento de História. E a minha pesquisa, até o momento, ela passou recentemente pela etapa, da qualificação, e aí serão feitos alguns ajustes, mas até o momento a gente tem analisado esse discurso histórico de oposição, mobilizado por alguns historiadores, em 2006, a partir da assinatura de um manifesto contra as cotas raciais, popularmente conhecido como manifesto, no qual seus signatários intitulam-se por Carta Pública. Para análise do manifesto, a gente trabalha também com alguns artigos do livro Divisões Perigosas, Políticas Raciais no Brasil Contemporâneo, de 2007. Nesse livro, a gente analisa alguns artigos escritos por alguns historiadores que assinaram o manifesto de 2006. Então, aqui como problemáticas iniciais, nós buscamos refletir o porquê dessa postura mais conservadora desses intelectuais à época, desses historiadores profissionais, responsáveis por trabalhar com o passado enquanto tema, não de forma unânime e unilateral. A gente sabe que o passado enquanto tema ele está para além do campo da história disciplinar somente, mas também possuem, esses historiadores, um papel muito significativo nessa mobilização profissional. Então, nesse mesmo momento, a gente analisa também argumentos desses intelectuais que perpassam pelo Manifesto de 2006 e pelo livro de 2007. Alguns argumentos que têm muita proximidade com a positivação da mestiçagem e com o mito historiográfico de democracia racial. Então, a gente busca, através do manifesto do livro, algumas intersecções com esses tropos historiográficos. A gente traça aqui como objetivo também estudar o manifesto, e o discurso mobilizado nesse manifesto, bem como no livro de 2007, também traçar um perfil prosopográfico desses intelectuais e dessas intelectuais que assinaram o manifesto, bem como as mobilizações, desses documentos à época 2006 e até 2016, e a repercussão, gerada, como, por exemplo, uma semana após a assinatura desse manifesto, nós tivemos um outro manifesto, que foi o manifesto das pessoas favoráveis às cotas raciais, que recolheu muitas e muitas assinaturas também. Como metodologia, a gente se organiza como? Recolhendo, dentre o manifesto aqui, as 114 assinaturas, quem e quais seriam historiadores, e aí a gente tem um recorte aí de 37 personalidades, bem como a montagem da tabela prosopográfica com esse perfil signatário que a gente elencou, bem como a análise dos argumentos do livro e do manifesto. Também é uma intenção da pesquisa trabalhar com as mudanças públicas de postura desses historiadores, que agora no ano de revisão da lei de cotas, nós tivemos muitas pessoas aí trazendo que hoje possuem uma postura diferente da época, veem as políticas de cotas com outros olhos. E aí, para a gente fazer a amostra, da tabela prosopográfica, a gente elencou algumas intersecções, que serão passados aqui agora alguns dos resultados. Como, por exemplo, para a raça fenotipicamente atribuída, nós tivemos aqui a montagem de uma banca de heteroidentificação, que foi a nossa metodologia utilizada. E para essa banca de heteroidentificação, nós entramos em contato com a Comissão de Processo Seletivo da UFOP, que possui uma banca de heteroidentificação que já atua nos procedimentos de SISU, e foram elencados alguns nomes no aleatório de pessoas sendo discentes, docentes e técnicos administrativos da UFOP, e essas pessoas, com muita boa vontade, aceitaram contribuir e foi levado em consideração o anonimato dessas pessoas. Então, para análise desse corpo prosopográfico, nós tivemos aí a leitura de 37 personalidades, porém, inicialmente seriam 37, mas nós só encontramos 35 imagens públicas dessas pessoas, que foram levadas em consideração.
levando também em consideração as 5 categorias do IBGE. Para um resultado aqui já precoce, nós temos de pessoas brancas um quantitativo de 32 pessoas, sendo uma pessoa parda e 2 pessoas pretas, sendo 28 votos unânimes, 28 heteroidentificações, né? Sem nenhuma alteração, né, de análise, e 7 votos com divergências. As divergências foram verificadas para as pessoas atribuídas aí a pretas ou pardas. Para gênero, nós tivemos masculino e feminino, 19 mulheres e 18 homens. A década de formação, nós tivemos aqui, para a década de 1980, 15 graduações, 8 mestrados e 2 doutorados. Para a década de 1990, 14 mestrados, 13 doutorados e 5 graduações, sendo em 1980 um quantitativo maior de graduações e em 1990 um quantitativo maior de pós-graduações. Para as instituições de formação, nós tivemos aí, para a graduação, 8 na UFF, 4 na Unicamp, também para mestrado, 8 na UFF, 8 na Unicamp e 3 na UERJ, doutorado, 4 na UFF, 4 doutorados na USP. E aqui nós trabalhamos com a figura do Marcos Chormaio, que ele não tem formação em História disciplinar, mas ele trabalha em programa de pós-graduação em História e leciona disciplinas muito voltadas à temática. Então, ele será analisado aqui no nosso escopo. E para a instituição, de atuação à época, né, de vínculo, nós temos aí a UERJ e a UFRJ liderando com 6 vínculos, na Unicamp 4 vínculos e na Fundação Oswaldo Cruz 3 vínculos. E aqui para o estado de naturalidade a gente não teve como contemplar um quantitativo muito significativo, porque para esse quesito nós, além do Lattes, né, para analisar muitas das questões, o estado de naturalidade foi proporcionado o contato através de redes sociais, como Facebook, Instagram, e não foi considerado muitas atribuições públicas dessas pessoas. E aí nós analisamos, né, alguns argumentos que perpassam o manifesto de 2006, bem como também algumas nuances e proximidades com o manifesto de 2008, que foi um outro manifesto, esse enviado ao STF, contra as cotas raciais também. E com relação ao livro, muitas proximidades. E aí a gente está trabalhando aqui para apresentar logo menos aí os resultados, de fato, da pesquisa como um todo. Aqui estão algumas referências. E os nossos agradecimentos. Agradecemos ao FOP, ao Programa de Pós-Graduação em História, à CAPES e à comissão do evento como um todo pela escuta. Muito obrigada.